É um presente. Eu sou neto de um homem que ajudou a fazer um hospital para as pessoas da cidade onde eu nasci. E ele tinha muitos recursos, né? Era um homem fora da curva, um homem de uma integridade, de uma... E assim, eu olhava às vezes para o céu e falava, poxa, estou fazendo esse trabalho, não ajudo ninguém. E eu queria tanto ajudar as pessoas, meu avô ajudava tantas pessoas. E um dia eu ganhei esse presente. Eu não fui um homem rico como meu avô, meu bisavô, na verdade era meu bisavô. Foi, com os recursos que ele teve, com os amigos que ajudaram ele também, que ele não fez sozinho. Eu nasci num hospital que ele fez para ajudar as pessoas. Quando eu nasci já tinha 4 andares, já tinha elevador. E eu nasci há bastante tempo, cara. E eu ficava olhando assim, eu falei, puxa, isso não tem nada melhor para eu fazer, eu quero ajudar as pessoas e Você dia pedia. Eu pedi. Eu vejo as pessoas que têm o dom mediúnico e guardam na gaveta, eu digo, meu Deus, como assim? Você está com isso no seu colo e você não aproveita? E eu pedi, eu fui em muitos centros espíritas e eu olhava, falei assim, poxa, eu queria tanto ajudar os outros, eu queria tanto ajudar os outros, eu queria tanto ajudar os outros. E eu bati muito nessa porta e um dia a porta abriu. Você foi atendido. E aí eu comecei com meus queridos amigos da Umbanda, né? E fui trabalhando, fui treinando, né? Academia eu fui pegando mais peso. E aí, um dia, eu tenho a oportunidade de trabalhar com esse querido amigo. E você poder ajudar a pessoa e você não precisa de ter nada. Só as mãos. Só o coração e as suas mãos, né? E se você puder ter um pouco de água para fazer um remédio que a pessoa vai levar para depois. Tá com água aí? Tô com água aqui, tô com água aqui. Inclusive, Então, você faz a energização, a energização né? da água aos domingos, 10 horas da manhã, né? Pelo canal da gente, André da Água do Bem, né? Pode falar? Agora eu já falei. Vamos falar? Agora eu já falei, né? Como que é essa energização de águas? Nossa. Será que a gente pode fazer aqui? Então, a gente pode fazer, mas ela só acontece ao vivo. Então, a gente vai ser beneficiado com um número menor de participantes, né? Certo. E quanto mais gente tem, mais forte fica. Tá. Né? Porque quando o mestre diz, onde 2 ou mais estiverem meu nome ali, eu estarei, mas se for uns 200, 300, 500, se for 1000, é muito mais forte. Mais né? forte. Então é uma oração, imagina um Pai Nosso feito, 1000 pessoas fazendo. Nossa. De coração ali, né? É mais bonito, né? É mais formoso, como eles falam, né? Então, é melhor. Então a gente sempre tenta, eu digo sempre assim, o seu compromisso está no seu bolso. Você tira o celular onde você estiver, 10 horas da manhã, e acompanha, e faz. Sim. Né? Eu tenho amigos que fazem, às vezes, acompanham a live, está na fila do avião, entrando no avião. E diz, pô, tomara que atrás mais um pouquinho, senão daqui a pouco vai ter que botar a moda avião. Não vai dar pra ver. E aí, André, não quero nem saber, eu boto alto mesmo. Se alguém falar, mas o cara dá 2 de mim, né? Então, se alguém reclamar, reclamou. E aí não tem problema, né? E é um presente que a gente conseguiu alcançar. Eu sou muito preocupado com os brasileiros que estão fora do nosso país, né? Chico Xavier dizia que nossos irmãos de países mais evoluídos podem sim estar 50, 60, até 80 anos à frente, socialmente, economicamente, do que o Brasil. Certo. Mas o Brasil é pelo menos 200 anos à frente, espiritualmente falando. Essa terra é... Por quê? Nossa... Por que nós somos Então, tão primeiro evoluídos? eu vou recomendar, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro escrito em 1937 ou 38, se eu não me engano. Na verdade, ele não é escrito. Ele é transcrito de uma biblioteca celestial pelo Humberto de Campos, que em terra era uma pessoa muito fria ao espiritismo, né? Certo. Implicou bastante com Chico Xavier, inclusive, né? E é um repórter. Então, era uma pessoa muito... E ele transcreveu dessa biblioteca superior, celestial, através do Chico Xavier,
esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E lá que ele conta quando o Mestre Jesus passou pela Europa, e falamos disso hoje também, né? E passa pela Europa vendo os desmandos que fizeram em seu nome, as coisas erradas que usaram o seu nome. E aí Eliseu, seu imediato, diz: calma, mestre, não se abata. Vamos até a terra do cruzeiro, onde o senhor tem aquela missão a realizar. E então ele chega até aqui, a terra do cruzeiro, que seria chamado um dia de Brasil. E ele diz: para cá, Eliseu, será transplantado o meu coração, a flor do meu evangelho. E essa não é minha vontade, e sim a vontade de meu Pai. E aqui as injunções políticas terão um papel secundário. Mas toda a má vontade humana se põe por terra diante dos desígnios de meu Pai. E você, Eliseu, nascerá lá na Europa e colocará naqueles homens o desejo, a vontade de descobrir terras novas. E Eliseu teve a missão de nascer como o infante Dom Henrique, e ele sonhava toda noite que estava descobrindo terras novas além mar. Nossa. Ele criou a Escola de Sagres e, não por acaso, foi escolhido o povo de Portugal. Tinha um porquê, era o povo mais humilde, mais devoto, mais cristão que existia na Europa naquele tempo. E por isso foi então escolhido Portugal para ter essa missão. E 10 anos antes dele conseguir que descobrissem, né, o Brasil, ele pôde desencarnar, mas a missão dele estava cumprida com toda a tecnologia que ele conseguiu desenvolver na Escola de Sagres. E então já estava resolvido. E aí você pode pensar assim: puxa, mas ele podia deixar de ficar mais 10 anos para ver isso acontecer, né? A gente tem que lembrar que mesmo o rei de Portugal, naquele tempo, não tinha um chuveiro com água quente. Não tinha uma televisão, um aquecedor, né? Era uma vida muito difícil mesmo para um rei, né? E vamos combinar, um homem que estava ao lado do Mestre Jesus, que sacrifício não era para esse espírito estar encarnado em condições tão mundanas, né? Então, se ele cumpriu já o dever de casa, chefe, acabou, posso ir embora, né? Então, ele foi. E a história do Brasil é extraordinária. Se você ler Brasil, Coração do Mundo, você vai entender quem foram os espíritos que vieram aqui para contribuir com a sua força de trabalho e por quê, né? E tudo que está aqui no Brasil, se você tropeçar e cair no chão, em qualquer lugar do Brasil, eu aposto com você, como eu costumo dizer, um saco de bala Juquinha, que vão ter 5, 10 pessoas para te ajudar a levantar. Se você fizer isso nos Estados Unidos, as pessoas têm medo de te ajudar a levantar, por diferentes motivos. Sim. Mas até pelo medo de ser processado, que te puxou de um jeito errado, que deu um jeito nas costas, por toda a afetação e a falta do coração do Mestre Jesus que as pessoas têm lá, né? Estão muito desconectados. Tem pessoas maravilhosas nos Estados Unidos, com missões muito bem sucedidas, mas eu vejo que a grande maioria das pessoas estão desconectados. Então, o Deus está dormente. Ele está por ali no nome da religião, mas está dormente. Porque você vê, muita gente diz que segue o Mestre Jesus, mas não vive os exemplos bonitos que o Mestre Jesus deu, né? Então, eu não entendo essas seitas que, se você um dia é daquela religião e um dia seu filho não é mais daquela religião, todas as pessoas com quem você cresceu não podem mais falar com você. Em algum momento, alguém pode ter visto o Mestre Jesus dar um exemplo desse? Eu acho isso... Não faz sentido. Mas né? como assim? Vocês não estão seguindo o chefe? E vocês vão fazer... Sério? Vocês vão fazer isso? Não dá, né? Mas você não acha que é uma coisa global? Não, até no Brasil, porque muitas vezes eu tenho uma sensação de que na época dos meus avós, até na época dos meus pais, quando eles tinham a minha idade, as pessoas eram tinham mais ligadas à religião. Bom você falar. A religião. Hoje parece que está um pouco disperso isso. O que acontece? Eles trabalham contra Deus, contra Jesus. Como é que eles trabalham para te distanciar disso? Primeiro, eles tentam quebrar
a célula que é família. Como eles quebram a família? Eles tentam quebrar a união, né? E tudo que depois o ataque deles é em Deus. Sim. Então, você vai ver eles atacando sempre o masculino, que é onde vai ter um tipo de ordem, né? E as funções, eles querem sempre fazer as duas funções serem igualitárias e não funciona muito bem assim, né? Faz muita falta o pai, faz muita falta a mãe. A gente vê hoje muito pai dando linha, some, e aí a mãe acaba tendo que fazer as duas partes. E é muito difícil, porque você dá a força que um pai dá é muito difícil. Uma mãe conseguir fazer isso, né? Sustentar já é muito difícil. Sim. Né? E pouco tempo. E o que acontece? Acontece que quando você consegue quebrar isso e o pai não está mais ali, a mãe tem que fazer essa dupla função e fica culpada porque ela não tem o tempo que ela gostaria de dar, que antigamente se tinha. Então, quando você tem, se você for ver de 50 anos para cá, isso é mais gritante, né? A mulher começou a ter muito mais direito, mas muito mais obrigação, né? E aí a família começa a dar uma desestruturada. Para você conseguir ter uma família hoje estruturada é muito mais difícil do que era há 50, 80 anos, há 100 anos atrás, né? As coisas eram mais definidas e eram mais seguidas. Vamos lá, tudo bem. Há 80 anos atrás, se o marido morresse, né, o pai morresse, a mulher teria muito mais dificuldade de executar esses dois papéis do que tem hoje, porque a mulher hoje está com muito mais recurso, muito mais força, com muito mais respeito, né? E isso é bom, né? Mas a gente vê hoje pessoas muito inflamadas nessas questões e eu vi lá um caso, uma moça, uma mãe jovem, e você via que ela estava exausta, né, de levar aquilo sozinha. E o doutor chegou para ela e perguntou assim: você cria seus filhos sozinhos, né? Ele já sabia, né? E aí você culpa muito o pai que abandonou você e os filhos, né? Ela começou a chorar. Minha irmã, você só esqueceu de lembrar quantas vezes você fez isso no passado, quando você foi o homem. Nossa. Caramba, outras encarnações. Nossa, e aí ela tomou aquela... Porque a pessoa é espírita, muito facilmente, só na parte que interessa. Só pro filé mignon, né? Só pro filé mignon. Mas aí você não consegue fazer aquela leitura que é matéria de livro. Que bom, minha irmã, que hoje ser a mãe que cria os filhos sozinhos é muito mais fácil do que há 200, 300 ou 400 anos atrás, né? Ela chora muito mais. Só que aí ela chora, mas ela para de botar a culpa de tudo naquele homem, porque se não fosse ele, seria outro. Porque o resgate era dela, não era dele. Tudo bem, o cara fez errado e vai arcar com essa responsabilidade. Sim. Mas se não fosse esse homem fraco, seria um outro homem fraco. Mas seria. Tá. Né? E assim, ficar na raiva, ficar na culpa, não vai ajudar esse dever de casa. Ela tem que seguir em frente, né? E aí as possibilidades começam a melhorar. E se ela conseguir fazer esse dever de casa bem, as chances dela superar e ter uma vida depois com outro companheiro suplantado aquela revolta, é muito maior. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.